Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais um domingo em nossas vidas e no primeiro dia da semana dedicado à ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o começo de mais uma semana, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese pela sexta vez, dedicada ao tema das indulgências, uma das verdades esquecidas dentro da Igreja Católica. É muito importante nesse assunto tão delicado que nós tenhamos os pressupostos dos programas anteriores para nós compreendermos os argumentos que estamos tratando neste ou que vamos tratar nos próximos, já que não podemos, num único programa, falar de tantos critérios, de tantos conceitos, de tantas definições, de tantos textos bíblicos que vão preparando a estrutura das indulgências, como o pecado, o que é, e o pecado que ele acarreta para o pecador diante de Deus, o mal da culpa, o mal da pena e assim por diante. Remeto, portanto, àqueles que pela primeira vez estão assistindo a esse programa, a essa tratativa, a esse assunto, que já é a sexta vez que nós estamos tratando desse assunto. É um assunto, portanto, extenso. E sugiro o portal www.rs21.com.br para assistir aos vídeos anteriores e a toda a argumentação que se encontra neles. Dando continuidade ao nosso programa do domingo passado, vamos no Novo Testamento fundamentar com textos, com passagens da própria vida de Jesus, essa distinção entre o mal da culpa e o mal da pena. Quando o pecador comete o seu ato ofensivo a Deus, ele traz para si, acarreta para si a culpa diante de Deus e também a obrigação de reparar o mal que ele cometeu. Quando ele, arrependido, pede perdão a Deus e Deus o perdoa, ele se livra da culpa, mas não se livra da pena temporal do pecado já perdoado quanto à culpa. Exemplo clássico disso é a figura de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, profissão muito malquista entre os judeus, porque quase sempre os que exerciam essa profissão roubavam, se locupletavam. E Zaqueu, ladrão, prova disso é o que ele vai dizer, o que ele vai prometer a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está passando na cidade de Jericó, que é a cidade onde residia Zaqueu, olha para Zaqueu, que está em cima de um pé de árvore, e diz: desce depressa, porque é necessário que eu esteja na tua casa. E Zaqueu desce depressa e recebe Jesus com grande alegria. É nesse contexto que nós entendemos os 5 versículos que vamos ler agora. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 5 a 10. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O texto é comovente. Jesus sabe que está diante de uma pessoa de má vida,
uma pessoa que cometia um crime execrável, roubava dos judeus, adquiriu em virtude disso um patrimônio considerável, tornou-se um homem muito rico. Todavia, cheio de compaixão, Jesus vai ao encontro dele. A cena, eu repito, Jesus está passando numa rua em Jericó. Zaqueu, que era de baixa estatura, subiu num pé de sicômoro para ver Jesus passar. E Jesus, naquela hora, levanta os olhos, vê Zaqueu, trepado num pé de pau, desce depressa, porque é necessário que eu esteja na tua casa. Apesar das críticas, ele vai comer, vai se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu recebe Jesus com alegria. E de pé diante do Senhor, gesto simbólico que tem relação com sincero arrependimento, Zaqueu vai fazer uma promessa. Reparem que ele poderia simplesmente dizer: meu Deus, estou arrependido, obrigado porque o Senhor me perdoou. Jesus, mais na frente, depois que ele vai falar, vai dizer: hoje a salvação entrou nesta casa. Mas vejam, em que termos a salvação entrou naquela casa? Zaqueu prometeu. Zaqueu se comprometeu diante de Jesus em realizar algo que é intrínseco ao sincero arrependimento. Zaqueu compreendeu que não bastava a presença de Jesus, com o qual ele se reconciliou. Também este homem é filho de Abraão. A salvação entrou nesta casa. Ou seja, como a salvação entrou nesta casa? O Salvador entrou nesta casa. Jesus entrou para salvar aquele homem. Jesus entrou para perdoar aquele homem. Ocorre, porém, que aquele homem, ao longo de anos, roubou, extorquiu, locupletou-se com a indigência, com a miséria das pessoas de quem ele cobrava os impostos. Muito provavelmente, ele cobrava além do devido, além do estipulado pelo Império Romano. Ele era um funcionário do Império Romano, uma espécie de funcionário do que, mal chamando, essa é a nomenclatura atual, uma espécie de funcionário, de um agente do Ministério das Finanças, da Economia do Império Romano, contratado pelo Império para cobrar impostos dos judeus. E ele se aproveitava disso para roubar. Bastou o arrependimento de Zaqueu? Não. Para que todo o problema que ele criou, para todas as consequências dos seus pecados fossem sanadas? Não. Vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, ou seja, se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Para quem diz que nossas obras, depois que nos arrependemos, nada valem diante de Deus, com o devido respeito, está errado, meu amigo. Está completamente errado. O problema do pecado não se resolve apenas pedindo perdão a Deus. Imaginemos uma seguinte cena. O marido que ama a vida inteira a sua esposa, nunca disse um tantinho assim de maldade, de perversidade, nada que a ofendesse. Depois, num determinado momento, resolveu dar uma surra na mulher. Quebrou 15 costelas, quebrou 15, 20 dentes, fraturou a cabeça dela, etc. E simplesmente chegou perto dela e disse: me perdoa. Imaginemos até nesse exemplo esdrúxulo, que ele fez isso, ele se arrependeu do íntimo do seu coração. Bem, a esposa que o ama verdadeiramente diz: perdoo você. Coloque-se no lugar dela e diga: basta. Deve ele deixá-la ali, à míngua, morrendo de inanição, de hemorragia? Está ele ainda, apesar de perdoado, obrigado a fazer algo ou não? Mas se a resposta é não, isso é uma visão muito blasfema
do perdão e da misericórdia. O perdão e a misericórdia exigem que aquele que cometeu o pecado repare o mal cometido. Sim, exatamente isto. Agora, nós vamos tratar, no segundo bloco, de uma outra figura. Uma figura anônima porque não sabemos exatamente o nome dela, essa figura que alguns identificam como Maria Madalena, não sabemos o nome dela. Uma mulher que foi flagrada em adultério, ia ser lapidada, ia ser apedrejada. Essa distinção entre o reato da culpa e o reato da pena aparece nos lábios de Jesus. Jesus distingue essas duas coisas ao se dirigir a essa mulher, depois que aqueles que queriam apedrejá-la vão embora, pois Jesus diz, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, e ninguém atira e todos vão embora? Sim, mas isso é assunto para o segundo bloco, porque agora, terminando o raciocínio da figura de Zaqueu, do episódio de Jericó, na casa de Zaqueu, cheio de alegria, ele recebeu Jesus. Foi tocado pela presença do Salvador. A presença de Jesus na sua casa o levou ao sincero arrependimento. E Jesus o perdoou. A frase de Jesus é precisa. Hoje, a salvação entrou nesta casa. Sem Jesus, o antônimo de salvação é perdição. Esse homem estava perdido. E a frase que o pai da parábola do filho pródigo diz ao filho mais velho, quando o filho pródigo retorna, convinha que dessemos a festa, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus vai ao encontro da ovelha perdida, vai achar aquele que estava perdido. É o Salvador que vai levar à salvação e não à perdição. Mas Jesus não vai reparar o mal que Zaqueu cometeu roubando. É Zaqueu mesmo que tem que reparar, apesar de já ter sido perdoado por Jesus. Esta é a distinção básica. No próprio ministério de Jesus, na própria vida pública de Jesus, nós encontramos essa distinção clássica, clara, evidente, que é fundamental que compreendamos para entendermos mais na frente a disciplina das indulgências. Não saia daí. No próximo bloco, continuaremos esse argumento com Jesus e a adúltera.